Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um dos períodos mais complexos e, olha, mais decisivos da história do Brasil, o Segundo Reinado. Imagina só essa pergunta assombrando o Brasil lá na primeira metade do século XIX. O país estava de verdade à beira do colapso, sabe? Todo fragmentado por conflitos, por revoltas. A situação era desesperadora. É isso mesmo que está na tela. A solução que as elites políticas da época encontraram foi colocar o peso de uma nação inteira nos ombros de um adolescente. Uma aposta arriscadíssima, não é mesmo? Vamos entender agora como e por que isso aconteceu. Ok, então vamos montar o cenário. Para a gente entender essa aposta maluca num imperador tão jovem, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo para o caos que veio antes, o tal do período regencial. Esse período sem um monarca no poder foi marcado por uma instabilidade assim brutal. Grupos políticos disputavam o poder o tempo todo de forma violenta. E para piorar, em várias províncias estouravam revoltas querendo se separar do Brasil. A palavra esfacelamento, que quer dizer desmembramento, não era um exagero não. Era um medo real de que o Brasil simplesmente deixasse de existir como um país só. E foi nesse clima de pânico total que uma manobra política muito ousada foi colocada em prática. Uma jogada que mudaria o destino da nação para sempre. O chamado golpe da maioridade foi exatamente isso que o nome diz, uma antecipação da maioridade do príncipe. A grande ideia era que a figura do imperador, mesmo ele sendo um adolescente, ia servir como um símbolo poderoso de unidade, de autoridade, algo que os regentes já não conseguiam mais garantir. 14 anos de idade. A coroação de Dom Pedro II não foi um processo natural. Foi, na verdade, uma medida de emergência, um ato de desespero das elites para tentar salvar a unidade do império. Agora, o que é fascinante é como esse jovem imperador, com o tempo, conseguiu gerenciar as forças políticas turbulentas do país. Ele não acabou com a briga, não. Ele criou um sistema para controlar essa briga. Bom, na teoria, existiam dois grandes partidos, os liberais e os conservadores. Mas se a gente olhar de perto, as semelhanças são chocantes. Os dois representavam os mesmíssimos interesses da elite, defendiam a mesma estrutura econômica baseada na escravidão, na grande propriedade de terra. A briga, no fundo, era mais pelo controle da máquina pública do que por projetos de país realmente diferentes. E é aqui que entra a peça-chave de todo esse sistema, o poder moderador. Esse era um poder que só o imperador tinha, uma carta na manga. Quando a briga entre liberais e conservadores esquentava demais, Dom Pedro II intervinha. Ele ia lá, demitia o gabinete, convocava novas eleições e, quase sempre, o partido da oposição vencia. Isso criava uma espécie de rodízio no poder, garantindo que nenhum grupo ficasse de fora por muito tempo, o que, claro, acalmava os ânimos e evitava uma ruptura. Essa legenda de Macharge da época resume a situação de forma perfeita. A política do império funcionava como um carrossel, e Dom Pedro II era o eixo no centro que mantinha tudo girando. Ele não era só mais um jogador, ele era o dono do jogo. Mas, claro, toda essa estabilidade política não ia se sustentar no ar, né? Precisava de uma base econômica muito forte. E essa base tinha um nome e um cheirinho bem específico. O café. A demanda cada vez maior na Europa e nos Estados Unidos transformou o Brasil numa verdadeira potência cafeeira. E essa riqueza toda financiou o Estado, pagou as contas do Império e permitiu os investimentos em modernização. Com o dinheiro do café, o Império começou a se modernizar. A balança comercial finalmente ficou positiva, sabe? E as ferrovias começaram a cortar o interior do país, principalmente para levar o café das fazendas até os portos de um jeito mais rápido e mais barato. Era a imagem do progresso chegando. E é exatamente aqui que a história dá uma virada brusca. Porque por trás de cada saca de café, de cada metro de ferrovia, existia uma realidade brutal que sustentava todo esse sistema. Em 1850, a pressão da Inglaterra, que era a maior potência do mundo na época, ficou insustentável. O Brasil foi, basicamente, forçado a aprovar a Lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico de africanos escravizados. Parecia um passo gigantesco, mas a história é bem mais complicada. O fim do tráfico de fora não significou o fim da escravidão aqui dentro. Pelo contrário, criou-se um comércio interno de pessoas, cruel e muito lucrativo. Ao mesmo tempo, o governo passou a incentivar a vinda de imigrantes europeus. E de forma muito estratégica, no mesmo ano foi criada a Lei de Terras. Ela basicamente impedia que esses imigrantes e a população pobre se tornassem donos de terra, forçando essa gente a trabalhar para as elites. Além da estabilidade política e econômica,
O Império tinha um outro projeto enorme: criar um sentimento de nação, uma ideia de ser brasileiro, que unisse pessoas de regiões e culturas tão diferentes. Foi um projeto pensado de construção de identidade. Instituições como o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e a Academia Imperial de Belas Artes foram cruciais nisso. Elas recebiam grana para produzir uma história, uma literatura e uma arte que exaltassem a nação brasileira. E aqui a gente vê uma das maiores contradições do período. Enquanto o romantismo apoiado pelo Estado transformava a figura do indígena no herói nacional, o bom selvagem, a política real do Império era brutal com eles. As leis queriam assimilar esses povos, o que na prática significava tomar suas terras e destruir suas culturas. O símbolo era idealizado na arte, enquanto o povo real era oprimido na vida real. No fim das contas, o que a gente tem é um período que conseguiu estabilizar e unificar o Brasil, sim, mas que deixou um legado profundamente contraditório, cujas marcas a gente sente até hoje. O Segundo Reinado foi um sucesso, se a gente pensar nos termos daquela elite. Garantiu a união do território e a estabilidade para quem estava no poder. Só que essa estabilidade teve um preço altíssimo. A modernização foi construída em cima da escravidão, e a identidade nacional que foi criada acabou ajudando a mascarar e a manter desigualdades gigantescas que continuam por aí. Essa é a pergunta que ecoa daquele período até os dias de hoje. A estabilidade do Império foi, sem dúvida, uma conquista notável. Mas ela nos força a questionar a natureza e principalmente a durabilidade de qualquer ordem que é construída em cima de uma exclusão tão profunda.